A palestra já começa com um ato de humildade, né? Boa noite para todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu venho a essa casa, mas já tem algum tempo. E principalmente para falar sobre o Bezerra de Menezes. Então, eu tive a felicidade de nascer numa família espírita, recebi o espiritismo em casa, mas o primeiro centro com o qual eu tive contato foi um centro que o meu bisavô e o meu avô, ainda muito jovem, fundaram, chamado Bezerra de Menezes do Andaraí. Fica bem mesmo no pé do morro ali. Eu não morava aqui no Rio, mas eu me lembro que todo Natal, eu e os meus primos, nós vínhamos ao centro para declamar poemas. A minha prima mais velha, que estudou música, ensaiava um coralzinho com os primos. Nós somos 30 primos, então dava para fazer um coral. Eu estou seguindo o mesmo caminho, já estou indo para o 5º filho, então acho que a família gosta de procriar. É interessante que cada vez que eu vou falar numa casa, o número de filhos é diferente, né? O pessoal vai ficar ansioso, quanto será que ele tem agora e tal. Mas, então o contato com a figura do Bezerra veio desde muito cedo. Esse meu avô, que ajudou na fundação do centro, e que sempre foi o referencial para mim de doutrina espírita, era médico homeopata. Então também tinha mais uma razão para uma grande admiração pelo Bezerra de Menezes. Eu recebi o convite para vir fazer esse estudo e fiquei pensando como encaminhar esse estudo sobre o Bezerra, que é uma figura, pelo menos no meio espírita, bastante conhecida, né? Inclusive hoje já há filme sobre a vida dele, não bastassem os livros escritos. E eu fiquei pensando que seria talvez interessante preocupar-me menos com a transmissão de informações que são cada vez mais fáceis e acessíveis e passar mais tempo refletindo sobre essas informações. Então, eu trouxe 2 livros que eu posso sugerir para aqueles que acharem o tema muito interessante e quiserem saber mais sobre o Bezerra. São 2 livros muito inspiradores, de facílima leitura. Os autores escrevem muito bem, escrevem fácil, as histórias são muito interessantes, que são esses livros aqui. Lindos Casos de Bezerra de Menezes, o Ramiro Gama, talvez esse seja mais conhecido, né? Mas tem esse também, Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, do Francisco Aquarone, que é uma biografia muito interessante do Bezerra. Mas eu fico imaginando qual deve ser o proveito para nós espíritas em passarmos algum tempo da nossa vida pensando sobre essa figura. Quer dizer, por que nós não estamos aqui falando sobre reencarnação ou sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre o perdão? Porque nós estamos estudando Bezerra de Menezes. Qual a vantagem de se fazer isso? Ou por que isso é bom? Seria isso uma espécie de exaltação da personalidade? Nós estamos querendo trazer para o espiritismo as práticas de outras religiões, de cultuar, de sermos devotos de fulano ou beltrano? Será que é isso que move? Seria essa a intenção de fazer um estudo sobre uma personalidade? Agora a gente está brincando de ler pensamento, né? Legal, eu gosto disso. Tá, então, não, eu acho que não é isso. Eu fico lembrando sempre das palavras do Leon Denis, quando fala sobre a dor, que é algo que a gente sempre procura evitar, né? A gente faz de tudo para que a dor não esteja presente nas nossas, nem nas vidas daqueles que nós amamos. Mas o de Leon Denis, que tinha uma compreensão muito mais ampla que a nossa, diz assim, olha, suprimi a dor e suprimireis o que há de mais nobre, o que de melhor nós podemos legar aos que vêm depois de nós, que é a coragem de enfrentá-la. Então, quando nós pensamos nas grandes personalidades, naquelas das quais vale a pena nós nos lembrarmos,
nós vamos ver que eminentemente foram figuras que enfrentaram a dor, que enfrentaram dificuldades, que não tiveram medo, que enxergaram a verdade, enxergaram o que era certo, enxergaram o que era bom e caminharam nessa direção, independente do modo como o mundo os estava recebendo naquele momento. Então, num primeiro instante, pode parecer que um estudo sobre Bezerra de Menezes não é um estudo doutrinário. Mas, na verdade, se nós pensarmos, Bezerra é exemplo de quase todos os capítulos do Evangelho. Já pensou? Pensa num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Quantas pessoas Bezerra não consolou através das suas atitudes de verdadeiro espírita, de cristão? Não é? Bem-aventurados os aflitos. E a gente lembra logo aquela história em que uma mãe desesperada bate à sua porta. Ele havia acabado de chegar do trabalho, sua própria filha estava doente, mas ele vai atender aquela mãe. E em meio a toda aquela aflição dela e dele, eles encontram consolo. Ele consegue tratar a filha dela e quando volta para casa encontra a sua curada. Não é? Então, bem-aventurados aqueles que encaram com maturidade a aflição. Porque esse mundo que nós vivemos ainda é o mundo da aflição, o mundo da dor, o mundo do sofrimento. Porque nós precisamos disso. A grande questão é, eu vou usar isso para construir mais sofrimento ou vou usar esse sofrimento para me libertar dele de uma vez por todas? Bezerra vem para dar esse segundo exemplo. Enquanto a maioria de nós usamos os nossos desgostos, as nossas contrariedades, como justificativa para os nossos erros e, consequentemente, assim plantarmos novas angústias, novos sofrimentos e novas dores que baterão à nossa porta amanhã, alguns mais maduros, mais inteligentes, mais evangelizados que nós, vêm nos dar o exemplo de como transformar sofrimento em felicidade. Como transformar a aflição em crescimento espiritual. É para isso que eles vêm. E o Bezerra é um excelente exemplo disso. Então, Bezerra nasce numa família inicialmente abastada, mas que depois passa por dificuldades financeiras. Mesmo assim, ele não abandona o seu sonho de vir para o Rio de Janeiro estudar medicina. Ele vem e enfrenta grandes dificuldades. Todo mundo conhece a história, o filme também retrata isso, as biografias retratam isso. Ele não tinha como pagar o aluguel do seu quarto. Eis que bate à porta um rapaz pedindo aulas de matemática. E faz questão de pagar adiantado. Ele fica meio relutante de receber sem ter dado aula alguma, mas a necessidade era tanta que ele acaba aceitando. Mas imediatamente começa a se preparar tanto quanto possível para fazer jus àquele pagamento e poder dar boas aulas de matemática. Mas cadê o aluno? Nunca mais apareceu. Daí a gente fica pensando naquele ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, quem se ajuda. Nós poderíamos pensar que para o Espiritismo esse ditado deveria ser: Deus ajuda a quem ajuda. E o Bezerra ajudou. Ele podia ter dito para aquela mãe: minha senhora, me desculpa, eu passei o dia inteiro hoje no consultório me dedicando à doença dos outros. Eu acabei de chegar em casa, está chovendo e a minha filha está com febre. Eu preciso cuidar da minha família também. Então a senhora me perdoe, mas se possível, leve sua filha amanhã no meu consultório e eu a atenderei com prazer. Isso é o que provavelmente qualquer pai de família faria no lugar dele. Mas o que ele foi fazer? Atender a filha daquela mulher. E aí pensa, puxa vida, quando fazem bem aos nossos filhos, como a gente fica feliz, não é?
Então, outro dia eu entrei na sala dos professores, num dos colégios que eu trabalho, e aí vieram fazer queixa para mim de um colega meu que mexeu na minha mochila. E uma professora chamou a atenção dele. E aí eu disse, olha, o professor Sandro pode mexer sempre que quiser na minha mochila. Porque quando eu chego no colégio para dar aula de manhã, ele chega junto comigo e ajuda a levar meus filhos para a escola, dá a mão para atravessar a rua. Ele pode pegar a minha mochila, ligar meu computador, pegar minhas canetas. Fica à vontade, porque ele me ajuda com os meus filhos de manhã. Então, faz bem para os meus filhos, isso é o maior bem que você pode fazer para mim. Então eu fico imaginando a satisfação de Deus, a felicidade de Deus, vendo esse seu filho ajudando os outros. Não é? Então, em nenhum momento, ele é o seu primeiro pensamento. Seu primeiro pensamento é sempre o outro. O que será que pode agradar mais a Deus? E o que Deus pode fazer? Tudo. Inclusive, quando Bezerra ia sair para trabalhar, um belo dia, sua esposa vira para ele e diz... Ela não deve ter dito Bezerra, né? Porque só a gente chama ele de Bezerra. Ela devia chamar de Dodô, alguma coisa assim, né? Então, eu não sei. Bom, os casais se dão esses apelidos carinhosos. Mas ela se dirigiu a ele e disse, olha, puxa, nossa despensa está vazia. Eu não tenho nem o que fazer pro almoço das crianças mais tarde. E ele diz, minha filha, mas o que eu posso fazer se não trabalhar? Ficar aqui não vai resolver. Eu tenho que ir trabalhar para tentar conseguir algum dinheiro. Que no caso dele era caso contrário. Cada vez que ele ia trabalhar, ele dava dinheiro para comprar remédio, não é? Para a pessoa se alimentar. Então ele ia e voltava com menos ainda. Mas ele diz, olha, eu não tenho outra coisa a fazer, eu tenho que trabalhar. Aí foi trabalhar, ficou preocupado com aquilo, mas foi trabalhar. E quando volta mais tarde para casa, encontra sua esposa até um tanto agastada. Poxa, mas também não precisava desse exagero. Para que uma carroça de mantimento, se ele assim sem entender nada? Mas que carroça de mantimento? Eu não consegui fazer nem para trazer uma sacolinha de compra. Como é que eu ia mandar uma carroça de mantimento? E aí eu fico imaginando. Alguma vez eu cheguei na minha casa e alguém tinha entregado uma carroça de mantimento? Não, isso nunca aconteceu comigo. Mas por que será que isso aconteceu com o Bezerra? Por que será? Por que será que alguém que a gente não sabe quem e provavelmente nunca vai descobrir? Que mecanismo foi esse através do qual Deus se utilizou para satisfazer as necessidades daquele seu filho que vivia para atender as necessidades dos seus outros filhos? É isso. Então, que capítulo do Evangelho a gente lembra agora? Pode dizer qualquer um. Bom, eu vou dizer o meu, então, já que vocês estão tão participativos hoje. Eu estou entendendo, né? Justifica o seu bônus hora, não é? Veio aqui, está aí com o microfone, então justifica. Você que tem que trabalhar, não é a gente não. Vou ficar sentado aqui confortável, não é? Afinal de contas, é você que é o palestrante. Tudo bem, não tem problema, eu gosto de fazer isso. Então, eu me lembrei logo do capítulo da fé. Porque a gente vem para o centro, a gente acha tudo lindo, a gente se emociona, a gente vai no cinema quando sai filme espírita, a gente compra os livros, a gente se envolve nos trabalhos, mas qualquer coisa que acontece na nossa vida se desespera. Mas o que é o desespero se não falta de fé? Não, mas está acontecendo isso. Não, mas essa doença é muito grave, eu posso desencarnar. Mas será que isso é ruim? E se tiver que ser? Você acha que é a primeira vez que você vai desencarnar? Acha que vai ser a última? Então, por que a gente se agasta tanto com as coisas? Qual a única coisa que deveria de fato nos agastar? Puxa vida, hoje eu sou igualzinho eu era 5 anos atrás, não melhorei nada. Isso é que é motivo de preocupação. Todo o resto, não é. Porque as adversidades da vida são os instrumentos de que Deus, e quando eu digo Deus, eu estou falando aquele que é a suprema inteligência, aquele que é a suprema justiça, aquele que nos ama imensamente e não nos criou por outra razão que não a nossa felicidade.
senão como um ato de amor. Que Deus permite que nós passemos por tudo que nós estamos passando, porque nós precisamos disso para construir a nossa felicidade. Nós precisamos disso. Então o pessoal fica pensando assim, poxa, a Terra está quase virando um mundo de regeneração. Olha, eu já melhorei aqui e ali, mas olha, perdoar o inimigo é demais. É muito difícil perdoar o inimigo. Mas tudo bem, isso eu vou deixar para o mundo de regeneração. Não é? Poxa, já melhorei um montão de coisa, eu não posso deixar só o perdoar o inimigo para o mundo de regeneração? O que vocês acham disso? Só perdoar o inimigo? É muito difícil. Posso deixar só isso para o mundo de regeneração? O que vocês acham? Gente, balança a cabeça, por favor. Sei lá. Interage, dá um sinal de vida. Olha, eu dormi 3 horas essa noite, eu fiquei até 1h30 planejando uma reunião de ESG. Tive que passar 6h30 numa escola antes de ir para outra, que é que eu dou aula hoje, para entregar umas provas, que eu sou coordenador. E estava sem comer até 7h30. Deixei o carro aqui em cima, desci andando, fui na padaria lá na esquina com a Dias da Cruz e voltei, andando, para conseguir fazer o estudo. Então, eu entendo vocês, tudo bem? Eu entendo vocês, mas o espiritismo tem que entusiasmar, certo? Nessa hora não tem corpo cansado, nessa hora não tem problema, nessa hora a gente está falando da coisa mais importante das nossas vidas. Se isso não nos empolga, eu não sei o que mais nos empolga. Se não é isso que nos empolga, então nós realmente estamos com um problema. O espiritismo é a coisa que tem que nos empolgar nessa vida. Então eu posso sair daqui rolando, certo? E entrar no meu carro e dormir. Mas enquanto eu estou aqui, alguma coisa diferente tem que acontecer. Porque quando eu estou aqui, eu estou ocupando o lugar que um dia o Estevão ocupou. Entende? Irmãos, humanidade, alguém falando em nome de Jesus. Não é qualquer coisa. Então eu não me acho bom não, eu fico pensando assim, puxa vida, será que Jesus não se enganou? Eu posso mesmo fazer isso? Mas eu entendo cada estudo que eu faço como uma oportunidade de dar conselhos para mim mesmo, certo? Não tem outra maneira de usar o espiritismo. Essa coisa de virar espírita para tomar conta do outro, você é espírita, né? Mas puxa vida, fazendo isso, totalmente errado, não é para isso que o espiritismo... Essa é a maneira não inteligente de usar o espiritismo. A maneira inteligente de usar o espiritismo é se tornar absolutamente indulgente com as pessoas e rigor comigo mesmo. É isso que vai fazer a gente avançar. Porque senão o espiritismo é distração. A gente não vai a lugar nenhum. O Bezerra é o exemplo de quem foi a algum lugar. E é isso que a gente quer pra gente. Nós queremos isso. Então a gente tem que ver, puxa, o que ele fez? Como é que ele viveu? Por que as coisas aconteceram assim na vida dele? O que eu preciso fazer para ter isso na minha vida também? Certo? Então, Deus entende as nossas necessidades, conhece as nossas necessidades, como conhecia as necessidades do Bezerra. E esse homem tinha fé, porque olha, chegar em casa, e, sendo médico, deixar uma filha doente atender o de outra filha, ou de outra filha de outra mãe, tem que ter muita confiança em Deus. Tem que ter muita segurança de que, gente, eu estou fazendo a coisa certa. Deus não pode me punir por isso. Então, se eu for atender a filha dessa mãe desesperada e voltar e minha filha estiver desencarnado, isso não é uma punição de Deus. Isso tinha que acontecer. Porque não existe injustiça. Isso não é uma opinião pessoal. Evangelho, capítulo 5. Eu li o seu pensamento, todo mundo pensou 5. Não é? Bem-aventurados os aflitos. Logo no início tem um item chamado justiça das aflições. E o Espírito, antes de começar aquele papo de, olha, você está sofrendo hoje que você fez mal ontem, antes dele explicar isso, ele diz o seguinte, olha, pessoal, antes da gente procurar entender a causa do sofrimento, vamos entender uma ideia. Existe Deus. Deus é todo-poderoso e é justo, então não existe injustiça. Você pode não saber porque está sofrendo, mas tem que saber que é justo. Entender, você vai entender amanhã. Mas agora, por hora, entende que é justo. Essa é uma ideia poderosa. Porque nós temos muitas dificuldades de nos relacionarmos com as outras pessoas, em função do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de perdão.
Se eu consigo entender que nada do que acontece comigo é injusto, e essa é uma ideia, desculpem, ela é muito desconfortável, eu vou tirar algo que vocês adoram, eu também gosto disso, que é a possibilidade de culpar os outros. Certo? Então, puxa vida, eu não vou mais poder dizer que sou infeliz porque a minha mulher isso, meu filho aquilo, meu chefe aquilo outro, meu vizinho aquilo. Eu não vou mais poder dizer isso? Não, você não vai mais poder dizer isso. Se você entender o Espiritismo, você não pode dizer isso. Porque a questão 614 do Livro dos Espíritos diz que a lei divina ou natural é aquela que diz o que o homem deve e não deve fazer. E é o caminho único para a felicidade do homem. E o homem só sofre quando se afasta dela. Ele não sofre quando sua mulher não compreende, quando seu marido não é legal com ela, quando seu chefe é muito chato, quando seus filhos são ingratos. Não, não tem isso no Livro dos Espíritos. Ela está dizendo o seguinte, existe um negócio chamado lei de Deus. Eu cumpro, eu sou feliz. Eu não cumpro, eu sou infeliz. É simples assim. Então, o nosso trabalho é, puxa, se esse é o caminho, eu preciso conhecê-lo, estudar as leis e, ao mesmo tempo, procurar incorporar. Porque estudar não pode fazer com que a lei permaneça só no raciocínio, só na ideia, só na mente. Ela tem que habitar o coração. Aí é o que eu sou. Quando está no coração é o que você é. Então, quando está na mente, ainda é um trabalho de disciplina. Eu ainda não sou isso, mas eu quero virar. Então, eu me disciplino, eu faço um esforço. Quando começa a virar automático, é porque já está no coração. É o caso do Bezerra. Então, a moça vai lá levando seu filhinho muito doente, e o Bezerra percebe logo que aquelas dificuldades, aquela doença era fruto de fome. Aquela dificuldade gástrica estava relacionado a não comer. Ele vai então e passa uma receita e diz, olha, vai ali na farmácia e compra esse remédio para o seu filho. Ela diz, mas Bezerra, comprar remédio? Meu filho está doente porque eu não consigo comprar nem comida. Como é que eu vou comprar remédio? E aí o Bezerra então verifica os bolsos e se lembra que as suas últimas moedas ele deu para o paciente anterior. Aí coloca a mão na cabeça, começa a ficar meio triste assim, rola uma lágrima e de repente ele percebe que tem alguma coisa na mão dele. Era um anel de grau. E aí de repente ele fica muito feliz. Por que ele fica muito feliz? Aí a gente lembra do moço rico, né? Jesus, eu quero te seguir, o que precisa fazer? Dá tudo e vem e me segue. Ah, não, puxa. Dá tudo? Ah, não, essa parte eu não gostei. Mas o Bezerra, ele fica feliz quando ele percebe que ele tem ainda alguma coisa para dar. Puxa, nem me lembrava. Eu tenho esse anel. Quem aí viu a lista de Schindler? Caramba, aquela cena final, hein? Não vou nem conseguir repetir. Mas depois de ter fundado aquela empresa para explorar os judeus, naquele período de guerra, pensou, olha esse pessoal que está sendo perseguido, poxa, eu posso fazer dinheiro em cima deles. E aí no final, ele se liga tanto àquelas pessoas, emocionalmente, né, que quando estão se despedindo dele, depois dele ter gastado tudo que ele tinha para comprar judeus e libertá-los, ele produzia material bélico que não funcionava. Ele contratava crianças com a desculpa de que só elas tinham um dedinho fino o suficiente para poder calibrar alguma coisa lá, ajustar, não sei o quê. Mas, na verdade, ele queria salvar aquelas crianças. E, no final, os judeus, eles recolheram partes de obturação, qualquer coisa que eles tivessem um pouquinho de ouro, para fazer lá um anel, um broche, uma coisa para ele. Aí ele pega aquilo e diz, puxa vida, eu podia salvar mais uma pessoa com isso. Ele já não raciocina mais dinheiro. Ele raciocina vidas, seres humanos, salvação. O que precisa uma pessoa para atingir isso? E o que significa atingir isso?
O que é alcançar esse estado de eu estou aqui e de repente coisas como a minha casa, o meu carro, a minha televisão, as minhas roupas, as minhas joias, o meu relógio, o meu tênis, essas coisas elas, puxa, que vazio. Tá bom, eu tenho que morar em algum lugar, eu tenho uma casa, mas é essa ou aquela, tanto faz. Eu quero fazer alguma coisa para alguém, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que a minha vida seja útil, eu quero que a minha presença aqui na Terra ajude as pessoas a serem mais felizes. Eu não vim para cá para comer, passear, me divertir, ver televisão. Será que é para isso que Deus criou a matéria, criou o universo, planetas, nos deu corpos, para a gente vir para cá e se divertir? Para a gente ter prazer? O que a gente está fazendo aqui? O que é a Terra? O Bezerra é um exemplo. Eu me lembro que em 1995 eu participei de um encontro chamado Comerge. É um encontro de jovens que tem durante o carnaval. Eu tinha 22 anos. Mas eu já era da equipe, porque não tinha mais ideia de... Eu nunca tinha ido a uma Comerge, na verdade. Eu não sabia o que era uma Comerge. Vim morar no Rio, aí fiquei sabendo que existia essa coisa e me chamaram para participar. Aí eu fui. O grupo que eu coordenava era de 19 a 21. Eu tinha 22, era quase um confraternista. Mas a gente estava lá. E nessa Comerge, um dos companheiros, nós construímos o trabalho juntos, né, o que a gente vai estudar com o pessoal, e um dos companheiros propôs que em algum momento, alguma tarde, algum momento lá, nós propuséssemos para os jovens que estavam lá estudando conosco um jogo. Era um jogo mesmo, tabuleiro, com carta, dado, um jogo. Chamaram de o jogo da vida. E é bem desses jogos, cada um tem a sua pecinha, joga o dado, anda tantas casas, tira uma carta, vai, volta, não sei o quê, e no final tem um prêmio. Aí o pessoal entrou no esquema do jogo mesmo, jogar, querendo ganhar e tal, aí foi, então aí um chegou lá, agora vamos pegar o prêmio. Aí pegava assim o envelope, aí abria o envelope, tirava um cartão de lá de dentro e o seu prêmio é: volte e ajude os que ficaram para trás. Então eu estava ouvindo hoje, enquanto empacotava as provas da minha equipe, que vai acontecer amanhã, coloquei uma palestra do Divaldo lá no computador e fiquei ouvindo sobre o Bezerra. Né? E aí o Divaldo, bom, não dá para fazer igual. Mas ele contando que em algum momento o Bezerra foi convidado para habitar mundos melhores. Puxa, ele avançou tanto aqui na Terra que, Bezerra, você escolhe para onde você quer ir. Tá? Você não precisa mais ficar aqui, nessa psicosfera poluída, atrasada, tanta sensualidade, tanta ambição, tanta maldade, tanta intolerância, tanto preconceito. Isso tudo está aqui, ó. Os nossos pensamentos nos envolvem e constituem uma psicosfera poluída, como nos diz a Joana, né, no Poluição e Psicosfera, do livro Após a Tempestade. Fala muito sobre isso. Então Bezerra poderia, por estar absolutamente não sintonizado com isso aqui, estar sintonizado com outro patamar de existência, esperava outras coisas da vida, já estava num outro momento. Então ele foi convidado: Bezerra, para onde você quer ir? E aí o que ele queria? Pediu para ficar aqui. Te imagina, você chega num lugar assim, uma multidão, uma praça, tem um montão de gente. E aí as pessoas gostam de coisas diferentes e tal. E aí, de repente, você descobre ali sei lá, você olha para um banco e vê uma pessoa lendo Boa Nova, de Humberto de Campos. Não é? Aí você abre mão e fala: poxa, que legal, tem um espírita aqui também. Aí você já quer logo arrumar um jeito de puxar um papo e tal, porque tem a sintonia, não é? Tem identificação. A gente se sente muito bem quando encontra pessoas que compartilham das coisas que a gente gosta, que compartilham das nossas lutas,
não é? Então, uma pessoa que tem as dificuldades dela, mas está em luta também como nós, então isso nos estimula, a gente se sente bem. Os espíritos se unem por afinidade. É assim que se formam famílias no plano espiritual, é por afinidade. Então, imagina, nesses outros mundos, Bezerra encontraria espíritos afins. Sabe o que é isso? É se alimentar. Sabe quando você está passando por um problemão, assim, de repente você se mudou para um lugar muito distante, não tem amigo, não tem família, está passando por uma situação super difícil, de repente você encontra um conhecido. Aí vocês se veem, se encaminham um para o outro e se abraçam. Você sabe o que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? Você está se alimentando, certo? Sabe aquilo de... Eu estou meio zonzo, assim, fiquei o dia inteiro trabalhando, não consegui almoçar, estou sentindo aquela fraqueza, de repente parece assim que eu não vou me sustentar bem, aí de repente você toma uma refeição assim boa, assim saudável, bacana, toma um suco, né, toma um caldo reconfortante, uma sopa legal, come alguma coisa, aí você, parece que a vida volta, né, aquele ânimo, mas eu estou falando da matéria. Gente, com o espírito é a mesma coisa. Então, eu não estou vivendo num meio todo hostil, as pessoas são todas materialistas, ambiciosas, eu não encontro sintonia, eu estou vivendo aquilo ali, mas, certo, eu estou meio murcho espiritualmente. Aí, de repente, eu encontro um confrade, né, um companheiro do movimento que eu não via há um tempão, naquele lugar que eu estava sozinho, ele vem e me abraça. Essa é a refeição espiritual. O espírito... Então, você estava assim, né, meio desanimadão, meio, poxa, está difícil aqui, caramba... Será que quanto tempo que eu vou ficar assim e tudo? Aí de repente você encontra aquela pessoa e é o oásis no meio do deserto. Espiritual, né? Então imagina, Bezerra ia encontrar isso, ele ia para um mundo onde os espíritos que iam conviver com ele eram espíritos do nível dele. Certo? Identificação, sintonia, afinidade, reciprocidade. Eu te envolvo com fluidos e você me envolve com fluidos do mesmo teor, com a mesma vibração. É isso, né? É isso que deve existir entre um casal que se ama, certo? Então a gente vê aí o pessoal, né, puxa, dá pena que o pessoal acha que vai ser feliz com o sexo, né, com um encontro físico, mas eles não percebem. Quando eu digo que tenho 5 filhos, uma das perguntas que eu mais ouço é: com a mesma mulher? 5 filhos, mas... peraí, mas com a mesma mulher? É, com a mesma mulher. Eu estou desde os 20 anos. E ela 17. Porque, sabe, tem alguma coisa que a gente troca. Porque tem sintonia. Então eu dou alguma coisa, mas recebo de volta. Porque tem um casamento de alguma coisa aí que se afina, que combina. Certo? Que faz bem. Que atrito nenhum vai gerar, certo? Então eu fico imaginando, quando eu penso assim em Francisco e Clara, por exemplo, eu imagino que o nível de alimentação ali devia ser muito maior do que o que muitos casais têm com a maior intimidade possível. E eles não tiveram a comunhão carnal. Mas sabe aquela coisa de você chega num lugar e está com uma pessoa que te entende completamente, que elegeu para a sua vida os mesmos ideais que você, que está do seu lado nos momentos de luta, que na hora que podia reclamar, se cala para te suportar, e que depois você tem vontade de fazer a mesma coisa por ela. Quando está com dificuldade, você também cala o seu orgulho, cala as suas dificuldades para poder ser suporte para o outro. É isso que a gente encontra quando tem afinidade, e o Bezerra abriu mão disso para conviver com a gente. Vamos combinar que nós não somos exatamente a melhor escolha. Não, tudo bem, eu gosto de mim, assim, não, mas eu fico pensando, Marcelo, mundo superior, mas, poxa, para um espírito como o Bezerra, né, mundo superior deve ser muito mais agradável, né? Ele pensa, as pessoas entendem ele, e eu estou aqui batendo cabeça, e no entanto, ele pediu para ficar aqui na Terra. Quem acompanha o Reformador, eu me lembro quando vim morar no Rio, eu vim morar no Rio em 88, mas a partir de 92 eu comecei a assinar o Reformador. E quantas mensagens já saíram do Bezerra falando de unificação, não é? Então esse é outro aspecto do Bezerra importante da gente lembrar.
nós procuramos sempre motivos para nos distinguirmos dos outros. Não é? Então as pessoas estão sempre buscando motivos para formarem pequenos grupos e dizer que os outros... Então é porque eu sou homem, você é mulher. Eu sou jovem, você é idoso. Ou eu sou adulto e você é uma criança. Eu sou brasileiro e você é estrangeiro. Eu sou branco e você é amarelo. Eu sou isso, você... Quer dizer, a gente está sempre procurando a diferença. Aquilo que nos afasta. E é interessante que o Bezerra, depois de já ter se tornado espírita, já ter militado nas lides espíritas, ele foi procurado por dois grupos que disputavam no movimento espírita aqui, que eram os místicos e os científicos. Então houve uma época em que, deve existir isso ainda, mas naquela época isso era muito acirrado. Havia pessoas espíritas que admitiam o aspecto religioso, aceitavam o evangelho, entendiam que isso era fundamental para o espiritismo, e pessoas que achavam que o espiritismo devia ser única e exclusivamente uma ciência, e que a religião havia sido uma concessão de Kardec numa época de maioria católica. Então, assim, para não criar muito caso, não comprar briga e tal, então vamos pegar aqui Jesus, vamos falar um pouquinho de moral, mas olha, isso tudo é bobagem. O negócio é fenômeno, movimentação, barulho, espírito que se manifesta e tal. Então, isso era um negócio, era uma disputa. E a única pessoa que os dois grupos aceitavam como um líder natural era o Bezerra. E o Bezerra foi, então, convidado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi convidado. Porque qualquer outro, no lugar dele, provocaria um racha no movimento. Ele era o único capaz de manter a união, a coesão. E mesmo depois de desencarnado, continuou trabalhando pela unificação do movimento espírita. Que coisa, né? A gente pega, então, lá na agremiação do Boa Nova, a gente usa muito, no período do carnaval, um livrinho do Filomeno de Miranda, alguma coisa de loucura e obsessão, ou tormentos da loucura, é uma coisa assim. É um livro que retrata a cidade do Rio de Janeiro no período do carnaval. Fala do posto central de atendimento, aquela coisa toda, de vários problemas que ocorrem. E um dos casos contados ali, se não me engano, o caso Hermance, né, de uma jovenzinha, se não for esse o nome, é uma outra, mas lá tem um caso Hermance, eu não sei se é esse que eu vou contar. Então, uma jovem que atendia uma senhora idosa, ela ia lá, cuidava dela, levava remédios para ela, não sei se fazia uma comidinha para ela e tal, fazia isso diariamente. E aí ela precisava fazer isso, mas já estava escurecendo, era o período de carnaval, era aquela região ali próxima do centro da cidade, a menina estava meio temerosa, mas fez uma prece e foi. Aí foi, chegou bem, conseguiu atender a senhora e tudo, fez uma outra prece e aí voltou, mas ela já voltou já escurecendo. E aí no que ela estava vindo, ela foi abordada por uns rapazes que estavam procurando violentá-la. E ela então, mesmo naquela situação que deve ser desesperadora, né, para uma jovem, ela ainda consegue concatenar ideias e elevar uma prece de socorro. E quem ouve essa prece? Bezerra, que estava trabalhando aqui no período do carnaval. Bezerra, então, ele percebe uma patrulha ali por perto, inspira com uma fortíssima indução mental, porque certamente aquele motorista ali não era, tipo, o espírito estava sintonizado com ele, mas o Bezerra concentra fortemente seu pensamento nele e joga a ideia, entra nessa rua. Aquela rua não era o caminho normal deles fazerem a patrulha, não era o caminho que eles normalmente faziam. Mas ele teve essa percepção, entra alguma coisa nele, entra nessa rua, e ele entrou ali na rua, aí o farol foi e bateu ali nos rapazes lá, tentando violentar a menina, eles se assustaram com o farol, os policiais saíram, eles saíram correndo e tal, prenderam, não sei, mas a menina não sofreu dano maior, né?
Aí depois, até conversando com seus colegas, o policial que estava dirigindo diz, não, caramba, parece que eu ouvi uma voz assim, me dizendo, entra naquela rua. Aí o outro, rapaz, que nada, a única voz que você ouve é a voz da cachaça e tal, mexeu com ele. Mas tinha sido uma atuação do Bezerra ali. Então, poxa, quantas e quantas situações nós temos relatadas nos livros espíritas do Bezerra atendendo os nossos chamados, atendendo as nossas solicitações. Puxa vida, nós somos nada melhores uns que os outros. E já pareceria para nós uma dificuldade se dissesse assim, olha, Marcelo, você vai passar 1 mês da sua vida absolutamente disponível para tudo que precisarem de você. Qualquer hora que te ligarem, tudo que te pedirem, você vai fazer. Eu já vou ficar chateado com isso. Cara, imagina você ser um espírito do escola do Bezerra de Menezes. Já despertou para coisas que talvez a gente nem conceba que existam. Ligado a questões da ideia, do sentimento, da beleza, da moral, coisas que a gente nem sequer vislumbra que existam, mas ainda assim ele vem nos acolher nas nossas pequenas misérias, nas nossas pequenas dificuldades. O que é isso que o Bezerra encontrou, gente? O que move um espírito que podia estar num lugar muito melhor, mas pede? Não pediram para ele, poxa, Bezerra, olha só, o negócio, eu sei que você já podia ir lá para um mundo melhor, mas o negócio está difícil aqui na Terra, a gente está precisando de gente bacana aqui para ajudar esse pessoal atrasado aí. Poxa, você podia ficar mais um pouquinho com a gente? Não, não é essa a história. Não pediram para ele ficar, ele pediu para ficar. O que foi que ele encontrou? O que ele encontrou? O que move um espírito desse? É o amor, não é? E o que é isso aí? Que às vezes eu tenho a impressão de que o amor assim, é meio que aquela resposta padrão para qualquer coisa que no centro espírita. Eu não ouvi a pergunta, amor. Tem grande chance de acertar, né? Porque Jesus disse que se resume, né, toda a lei e os profetas. Então, falou amor, né? Está meio que dizendo tudo, mas ao mesmo tempo pode não estar dizendo nada. O que é isso? Fora da caridade, não há salvação. Então você já está juntando uma outra coisa aí, né? Porque para muita gente amor é uma coisa do tipo assim, eu gosto de você, né? Eu me sinto bem do seu lado. Mas amor é muito mais que isso, porque Jesus pediu que nós amássemos os nossos inimigos. Quem se sente bem do lado do inimigo? Assim, poxa, que gostoso estar aqui, fica mais um pouquinho. Não é assim, não é? Mas é possível amar? É porque o amor... Veja, essa questão do prazer de estar junto é até meio fluídica, assim, meio de combinar fluido, né? De ter sintonia, e o inimigo não tem. Então, mas não é esse o ponto. A gente se pega em umas coisas às vezes pequenas, não é isso o ponto. Amor não é, que legal ficar aqui do seu lado, que gostoso. Não é isso, amor. Amor é compreender. Amor é querer bem. Amar é olhar para a pessoa que te faz mal e pensar assim, puxa vida, que pena que você não sabe que esse mal que você está fazendo é para você. Porque olha, esse mal que você está mandando para mim, se eu estou sofrendo isso, eu tinha que sofrer, com você ou sem você. Se não viesse através de você, ia vir através de outro. Porque Deus é justo, eu só passo pelo que eu tenho que passar. Eu só passo pelo que eu preciso. Então você foi apenas um infeliz instrumento para que isso acontecesse. E uma vez que você me faça passar por esse mal, se eu não reclamar, se eu não responder com o mal, com isso você me ajuda a me libertar. Enquanto você está só afundando mais na lama. Poxa, uma vez eu me lembro de um espírito quando ouviu isso, na reunião mediúnica, porque o espírito vai ali, olha, ele não é um monstro, o obsessor não é uma coisa ruim. O obsessor é uma pessoa que nem a gente, que sofreu muito, e que provavelmente não sabe por que sofreu, e não sabe que sofreu com justiça, mas que sofreu muito. Então ele quer a desforra.
Você chega para uma pessoa e diz perdoa, eles é isso que vocês querem, né? Então, quando era comigo, ninguém veio dizer perdoa. Aí agora eu libero ele. Aí você tem que explicar para o Espírito. Não, perdoando você não libera ele, porque só Deus pode liberar. E ele tem uma lei que é justa. Então quem fez mal vai pagar. Ponto. Vai pagar. Não precisa você ir lá fazer o serviço. Ele te fez mal? Vai pagar. O que acontece quando você persegue? Você ajuda ele a pagar logo. Aí ele se liberta e você fica com a dívida. Aí você fica na lama. Você está ajudando ele a evoluir. Você está ajudando ele a se iluminar. Ele vai para uma coisa muito boa. E você vai ficar aí na lama. Aí o Espírito, é mesmo? Aí deu o clique. Entende? Aí ele entendeu. Perdoar é se libertar. Não perdoar é manter vivo aquilo que te fez sofrer. É não se liberar de continuar sofrendo. É pegar aquilo que te fizeram de mal e tornar isso concreto, vivo para sempre. Não vou deixar isso apagar, não vou deixar essa chama morrer. Vou ficar alimentando uma coisa que te faz mal. Então o Espiritismo bem compreendido, ele é uma chave de libertação, e foi isso que o Bezerra encontrou. A gente vive buscando que as pessoas nos amem. Nós queremos ser amados. Não é teste, a gente testa popularidade, tem até na família, não é? Garotinho de 1 ano e 2 meses, ele foi pro fulano. A vovó chega aqui, ele vai logo pro quando o papai está aqui, não vem pro. Gente, meu Deus do céu, o tempo todo, que gosta mais, de quem gosta mais, que não sei o quê. Que bobagem. O amor que faz a gente feliz não é o que dão pra gente, é o que a gente dá. O amor que faz a gente feliz é o amor que a gente sente. Eu não sinto o amor do outro, eu sinto o meu amor. É isso. Então uma pessoa que é muito amada, todo mundo trata bem, faz coisa boa para ela. Se essa pessoa não ama ninguém, é o vazio. Sabe? O outro está ali, cheio de mim, tanto faz. Vai ficar aqui, tudo bem. Quer ir embora? Vai. Assim, não preenche. Agora a pessoa que ama está sempre feliz. O amor está dentro dela. Então o exemplo mais bonito que a gente tem é o das mães, não é? Então a mãe olha para o filho distrata, o filho é ingrato, não sei o quê. Mas é filho, a mãe sempre... Eu já ouvi uma vez um caso de uma mãe que entregou o filho para a polícia, mas depois vai visitar, faz a comidinha, vai lá tratar. Ela acha que o filho está errado, que ela não quer que ele continue no crime. Ela sabe que aquilo faz mal. Mas ela não é que ela não ame, ama muito. Não amar seria largar de mão. Quer saber? Já falei o que eu tinha para falar. Quer fazer? Então é contigo. Se vira. Não, está ali junto. Para o que der e vier. Esse é o exemplo dos bons espíritos. Esse é o exemplo do Bezerra. Ele não esteve junto de nós só enquanto estava encarnado e ganhou a alcunha de o médico dos pobres. Ele continua conosco. E desencarna e continua com a gente. E aí você pensa, será que ele acha ruim estar aqui conosco? Será que isso é um tormento para ele? Será que o mundo por qual ele iria não tem coisas melhores para oferecer para ele? Tem, com certeza. Mas o que faz ele feliz não é o mundo onde ele está, é o que ele sente. E quem ama é feliz em qualquer lugar. O céu de quem ama é qualquer lugar. Por quê? Porque é ele mesmo. O céu é onde você está. Isso é que Jesus tentou nos ensinar. Então, quando ele diz ser indulgente, não julga, perdoa, quer dizer, se liberta de tudo que podia te fazer sofrer. Constrói a felicidade dentro de você sob forma de amor. O amor é um negócio tão poderoso que os Espíritos nos ensinam na questão 888A,
que trata da esmola, que o amor, que é através do amor que Deus governa o universo. Que o amor é a lei de atração para os seres organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inanimada. Vocês entenderam o que eles disseram? Assim, eu sou professor de física. Física estuda matéria, força, gravidade, eletricidade, magnetismo, forças, atração. Por que a Terra gira em torno do Sol e não vai embora? O que prende? Então a gente estuda essas forças que existem na natureza. E o que os Espíritos estão dizendo é que existe uma única força, que é o amor. Nós damos a palavra amor quando isso se refere a seres inteligentes, seres que sentem. E usamos a palavra atração para a matéria bruta, para a matéria inanimada. Mas, na verdade, aquilo que faz com que os elétrons girem em torno de um núcleo atômico, ou que a Terra gira em torno do Sol, é a mesma coisa que faz com que nós nos procuremos uns aos outros e estejamos sempre juntos. Tudo isso vem de Deus, essa atração universal que chama-se amor. Esse é o nosso destino. Esse é o exemplo que nós temos que beber em fontes como Jesus, como Saulo de Tarso, Pedro, Francisco, Clara, Madre Teresa, Bezerra de Menezes. É isso que a gente tem que aprender. A gente fica idolatrando figuras, não é? Que podem ter um talento ou outro, mas o talento que realmente importa para a gente, para a nossa felicidade, é amar. Então, essas são as personalidades que vale a pena a gente estudar, a gente conhecer a vida, porque eles vêm para a Terra com a missão de nos dar exemplo daquilo que nós podemos fazer e devemos fazer para construir nossa felicidade. Então, que nós possamos agora, no silêncio das nossas palavras, mas com a gratidão do nosso pensamento, enviá-lo a Bezerra de Menezes, agradecendo por essa vida dura, difícil, mas linda, que ele nos legou como herança, né, e como um prenúncio daquilo que um dia todos nós seremos.